Estamos acompanhando o funeral do século no Irã. O funeral de Estado de uma semana para o falecido líder supremo, Khamenei, entrou em seu segundo dia. Centenas de milhares de iranianos se reuniram em Teherã para prestar suas homenagens ao seu falecido líder. Um luto público fortemente orquestrado está em andamento, com ampla retórica anti-Estados Unidos e anti-Israel. Autoridades iranianas estimam uma participação total de até 20 milhões de pessoas ao longo da semana. Mas uma pessoa não é vista em lugar nenhum: o filho do Ayatollah e novo líder supremo, Khamenei. Joe Brown conta a história. Uma despedida ao antigo líder supremo, mas ainda nenhum sinal do novo líder supremo. Centenas de milhares de iranianos lotaram o grande mausoléu de Teherã, onde os corpos do Ayatollah Khamenei e de sua família estão repousando. O funeral do líder, morto em fevereiro em ataque aéreo conjunto de Israel e Estados Unidos, teve início e deve durar quase uma semana. Líderes do establishment político e militar iraniano lideravam um cortejo, alguns prestando homenagens silenciosas aos fundamentalistas islâmicos que governam o Irã desde 1989. Outros, como o presidente do parlamento, Mohammad Khatibaf, mostravam abertamente emoção. Também estavam presentes no início do segundo dia de cerimónias 3 dos filhos de Khamenei, Mustafa, Massoud e Massam, todos fazendo sua primeira aparição pública desde a guerra no início deste ano. Mas um ausente notável era Mushaba, o novo líder supremo. O New York Times disse que ele não iria porque o Irã temia uma tentativa de assassinato de Israel. Ele não apareceu publicamente desde a morte do pai em um ataque que, segundo relatos, deixou Mushaba seriamente desfigurado. Delegações estrangeiras de países como Catar, Arábia Saudita e Turquia também foram convidadas para prestar homenagens. Assim como membros de grupos proxy do Irã, incluindo o Hezbollah, os Houthis e o Hamas. Fora da mesquita, milhares de iranianos cantavam e exibiam faixas com slogans contra Israel e os Estados Unidos. Os cortejos fúnebres permanecerão em Teherã até a segunda-feira, após o que o caixão de Khamenei viajará pelo país antes de ser enterrado em Mashhad. E agora falamos ao vivo com a especialista em Irã na Universidade Heikman, doutora Mehir Javad Anfar. Mer, muito obrigada por estar conosco. Este está sendo descrito como o funeral do século no Irã. Como as autoridades se prepararam para isso e como está sendo coberto ou apresentado no Irã? Isso já vem sendo preparado há muito tempo. No Islã, assim como no judaísmo, os corpos devem ser enterrados no dia seguinte. Mas parece que o corpo do Ayatollah e líder supremo Khamenei foi preservado para esse evento histórico que a República Islâmica planejou com muito cuidado e gastou muito dinheiro. Porque quer mostrar ao mundo, quer mostrar aos seus apoiadores que seu líder era alguém apreciado e apoiado pelo povo do Irã e que a República Islâmica do Irã ainda é forte e continua de pé. E apesar de uma guerra de 40 dias contra o Estado de Israel e os Estados Unidos, ainda consegue reunir milhões de pessoas do Irã para vir em seu apoio, para mostrar publicamente apoio ao seu líder falecido, ou, como o regime diz, ao seu líder supremo martirizado. Esta é uma mensagem para todos, tanto para os apoiadores do regime, quanto para aqueles que se opõem ao regime no Irã. Também é uma mensagem de dissuasão contra qualquer um que queira derrubar a República Islâmica de fora. Certo. E quão importante é toda essa mensagem que você está mencionando agora para o regime, especialmente considerando o momento? Quero dizer, eles estão em negociações com o governo dos Estados Unidos, que é o mesmo governo que matou Ali Khamenei, por quem eles estão agora realizando esse grande e importante funeral. Isso tem muita importância cultural, religiosa e local. Como eles estão conciliando essas duas situações? Bem, eles estão usando esse evento e o apoio público que a República Islâmica orquestrou para fortalecer a posição da República Islâmica nas negociações com os Estados Unidos. Com esse funeral, a República Islâmica vai dizer aos americanos: vejam, nós temos o apoio do nosso povo. Nós não temos medo das sanções.
Estamos dispostos a enfrentar os Estados Unidos, esperando assim que isso faça com que os americanos mostrem mais disposição para ceder nas negociações. Acho que eles também vão usar a comoção pública orquestrada pelo luto ao Ayatollah Khamenei e o apoio à República Islâmica do Irã para dizer aos americanos: vejam, vocês nos devem algo. Vocês nos devem não só por esta guerra, mas também por terem matado esse homem tão poderoso e popular, como diz a República Islâmica. Portanto, são vocês que deveriam estar fazendo concessões nas negociações. São vocês, Estados Unidos, que deveriam oferecer mais ao Irã do que o Irã tem a oferecer a vocês, por causa do que fizeram. E a forma como isso abalou o povo do Irã, como a República Islâmica do Irã tentou mostrar através deste cortejo fúnebre, se a República Islâmica vai conseguir traduzir isso em concessões reais dos Estados Unidos, ainda precisa ser visto. E agora sobre isso, a questão do filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Ele não apareceu aqui. Como isso está sendo apresentado? Quero dizer, pode parecer que ele tem medo dos Estados Unidos, medo dos israelenses. Como isso está sendo apresentado? E como isso está sendo recebido aí? Bem, isso realmente depende do ponto de vista. Os apoiadores do regime iraniano vão dizer que isso é uma precaução de segurança importante para proteger o novo líder supremo e para garantir que ele não sofra o mesmo destino que seu falecido pai. Para aqueles que se opõem ao regime, isso é visto como um sinal de medo. Medo de um regime que afirma ter vencido e derrotado os Estados Unidos e derrotado Israel. É medo de um regime que afirma ser não apenas uma superpotência regional, mas até mesmo global. Mesmo assim, está com medo e seu líder teme mostrar o rosto. E, Bianca, o que é realmente importante notar é que Mujtaba Khamenei não só tem medo de mostrar o rosto, como também tem tanto medo que não está disposto nem a liberar um arquivo de áudio. Ele não consegue nem gravar a própria voz. Ele não consegue nem enviar uma mensagem de voz para o povo do Irã. E ele tem medo até mesmo de fazer isso. Então, realmente, sabe, os diferentes lados, os lados opostos em relação ao regime, vão ver isso de formas diferentes, ou interpretar isso de maneira diferente. Mas, no fim das contas, quando um líder supremo de um país assim tem tanto medo de aparecer, isso não pega bem, especialmente aos olhos daqueles que se opõem a ele, que é a maioria do povo do Irã. Prefeita Javad Anfar, muito obrigada por estar aqui.